Em 1836, uma serra silenciosa do sertão pernambucano abrigou uma história de esperança que se transformou em um massacre. Nela, pessoas que queriam mudar de vida, embriagadas pelas promessas de um líder esperto e convincente, protagonizaram um enredo de horror e repulsa. Apesar de esquecido, o massacre da Pedra do Reino marcou com incredulidade uma sociedade inteira naqueles tempos. E hoje, quase 200 anos depois, convido-os a descobrir os eventos surpreendentes que levaram a um dos acontecimentos mais trágicos da história do Brasil. Toda história no Nordeste, ela termina com um cordel. A história de Lampião, a história do Padre Cícero e tantas outras histórias mais. Só que essa história, ela começa com um cordel. Bom, existia aqui na região do Pajeú, que na época era a região que pertencia à comarca de Flores, né? Isso por volta do ano de 1836. Então tinha um morador no sítio da Pedra Bonita, né? A Pedra Bonita é um monumento natural, né? De grande beleza. Então, nas imediações desse sítio, né, tinha um morador que era chamado João Antônio dos Santos, né? Um certo dia, ele estava numa caçada, né? Ele estava caçando mocó e se embrenhou lá no matagal e terminou batendo lá nas pedras. Quando ele chegou lá na Pedra Bonita, né? Ele ficou encantado com aquela beleza. Aí, como ele tinha conhecimento do cordel, que falava no desaparecimento de Dom Sebastião, né? Anteriormente, ele também tinha conseguido duas pedrinhas brilhantes lá na Lagoa do Vieira, né? Que ele dizia que eram diamantes riquíssimos, né? E que aquelas pedras, né, pertencia também ao reino encantado, o suposto reino encantado que iria desencantar, que estava prestes a desencantar. Então daí ele criou a história dele, né, com apoio dos familiares e começou a fazer a propaganda. João Antônio dos Santos tentava convencer a população de que na Pedra Bonita existia um reino encantado, e que quando tal reino desencantasse, apareceria o rei Dom Sebastião, com um grande exército ricamente adornado, e que todos que os seguissem seriam felizes. Dom Sebastião havia sido um rei português que desaparecera misteriosamente em uma batalha nos Marrocos em 1578, já que seu corpo não foi encontrado, o que gerou diversas lendas e mitos Portugal afora, entre elas, aquela que acabou inspirando o sertanejo João Antônio a iniciar esse movimento. Nisso, ele também pretendia casar com uma moça que lhe fora negada, chamada Maria. E daí, ele, com o intento dele, assim, depois que ele conseguiu empréstimos, gados, ele reforçou, né, tudo isso, né, na propaganda que ele fez nas duas margens do São Francisco, no sertão do Piancó, no sertão do Pajeú, né, no Cariri cearense. E essa história ganhou campo, né, ganhou o mundo. E chegou ao conhecimento da igreja, né? Abalou os alicerces da igreja, que naquele tempo o Estado e a igreja, eles eram vinculados. E foi designado o padre José Corrêa de Albuquerque a vir dissuadir João Antônio dessas ideias absurdas, dessa propaganda desse reino encantado. Então ele teve um encontro com João Antônio na fazenda Cachoeira, cujo dono era o coronel Simplício Pereira da Silva. Na conversa dele com o padre, né, o próprio padre conseguiu dissuadi-lo dessas ideias. E ele resolveu abandonar aquele cenário e ir embora.
a princípio para Paraíba e depois ele foi para os Inhamuns. João Ferreira era cunhado de João Antônio dos Santos, que foi o primeiro propagador e idealizador da seita sebastianista. Quando o padre Francisco Correia convenceu João Antônio a abandonar a região, né, através também da pressão das autoridades locais, João Ferreira ele aceitou essa incumbência, tá, e começou a liderar um movimento e reuniu um grande número de seguidores da região de Piancó, do São Francisco. João Ferreira ele se tornou um rei, um déspota cruel, como tantos outros que a historiografia nos mostra. Não deixou a desejar para o imperador romano Calígula, ou mesmo para Leopoldo, rei belga, ou mesmo o czar russo Ivan o Terrível, porque João Ferreira, quando se autocoroou rei e consagrado pelo poder dado na sua crença por Dom Sebastião, o poder, o desejo, o exercício do poder e o fanatismo religioso o levou a essa psicose de crença que poderia tudo e capaz de cometer muitas atrocidades. Bem, a rotina durante o reinado do rei João Ferreira, né? Bom, voltando um pouco, dos três reinados da Pedra do Reino, o de João Ferreira foi o mais extenso, né? Então tem uma rotina, né? Eles ergueram lá o arraial diante lá das pedras. Eles tinham todo dia eles ouviam pregações. As pregações eram feitas por um falso monge que era o Frei Simão, que coincidentemente, né, eles usaram esse nome, né? Na verdade, não foi uma coincidência. Eles pegaram o nome de Frei Simão do Coração de Maria, que era o pároco na época da paróquia da Penha, de Vila Bela. Então ele subia lá numa pedra bem alta, que era conhecida, ficou conhecida como trono ou púlpito. Lá as pessoas ouviam as pregações. Lá também eram realizados também cerimônias de casamentos, né? Orgias. Eles ministravam lá uma bebida que era uma mistura de jurema com manacá, né? E davam o pessoal lá, que as pessoas ficavam assim meio que vendo alucinações. Tinha também um cachimbo que possivelmente poderia ser até eles utilizavam a maconha naquele tempo, né? Que isso tudo contribuía para que as alucinações dele, eles começassem a ver o desencantamento do rei, o rei e todas as riquezas que eles iam receber. E no dia a dia, né, eles iam chegando lá mais adeptos com toda essa propaganda, né? Nos locais dos casamentos, os casamentos eram realizados lá na Casa Santa. Eles tinham uma Casa Santa que ficava um pouco recuado lá das duas pedras. Que nesse local também, eles, até certa época aí, eles cavaram mais lá né, um buraco bem grande para poder, né, as pessoas, né, participarem também de todos esses movimentos que ele realizava. Valendo ressaltar que eles criaram essa comunidade, só que eles não tinham o hábito de higiene, né? Eles têm as leis próprias e também, né, inclusive, eles podiam casar com mais de uma mulher, né? Isso aí era um costume da comunidade lá da Pedra Bonita. João Ferreira, ele não era apenas um líder religioso,
né, mesmo com a sua astúcia, seu poder, né, de controlar aquele aglomerado de pessoas. Ele também era um organizador político, né? No seu reino, ele instituiu algumas regras. Por exemplo, não tomar banho até o dia do desencantamento do rei. A poligamia também era aceita, era uma inversão social que o rei João Ferreira instituiu. O próprio, que era casado com Josefa, irmão de Antônio, também se casou com Isabel, uma outra irmã de Antônio, e com outras mulheres. E na região da Casa Santa, que era um aglomerado de pedras que ficava mais ou menos como uma caverna, com uma profundidade que cabia muitas pessoas, eram realizados vários casamentos. E esses casamentos poligâmicos com várias mulheres eram realizados pelo Frei Simão, né, através de palavras cabalísticas que não se compreendiam e sempre regadas pelo vinho santo, que era uma mistura muito conhecida pelos indígenas da região, da jurema, que é um vegetal com alcaloide altamente psicotrópico, e o manacá também. Então, essa mistura de jurema, manacá e álcool, a cachaça, provocava delírios, né, os delírios de uma psicose coletiva, que isso era comum, um dos costumes, nesses momentos festivos, nesses momentos de banquete, de casamento, que se realizavam nesse entorno da Casa Santa, lá no sítio da Pedra do Reino. Outra questão também, muito comum lá nesse aglomerado, é a vigilância, né? Então, o rei João Ferreira não permitia que os adeptos, recém-adeptos da seita, saíssem do acampamento sem a vigilância. Então, os seus familiares, os seus homens acompanhavam a saída também desses homens. Então, era um governo de um déspota, de um ditador, regulado por João Ferreira. Após a fuga de João Antônio, seu cunhado, João Ferreira, assumiu o comando dos sebastianistas na Pedra Bonita. O padre Antônio Gonçalves, em carta destinada ao missionário Francisco Correia, que chegou a ser publicada no Diário de Pernambuco, narra essa substituição e um pouco dos costumes que João Ferreira instaurou no reino. O rei João Antônio não está aí há muito tempo, e de lá mandou um chamado João Ferreira fazer cá suas vezes, e este estava coroado com uma coroa de cipó japiranga, com o título de santidade, que todos lhe beijavam o pé e vivia pregando lá seu modo de iludir e juntando gentes, rezando e casando com quantos quisesse, até com 2 ou mais mulheres, e ele mesmo já estava casado com 7, e o seu casamento era dessa maneira: eu te caso pelo poder que Deus me deu. Bem, foi a partir do dia 16 de maio de 1838 que começaram os sacrifícios lá no Reino Encantado. A partir de então, com o sacrifício do pai de João Ferreira, né, foi aí que iniciou a orgia e a embriaguez dos fanáticos. Bom, certo dia, João Ferreira, ele começou a incutir na cabeça das pessoas que era necessário sacrifício para poder desencantar o rei Dom Sebastião. Né? Então, depois de uma grande bebedeira, de uma grande orgia, né, ele resolveu executar esse plano dele, né, de sacrificar. Inclusive, ele falou, né, para as pessoas que, bom, pessoal, vocês são incrédulos, são falsos, né? Não estão acreditando, né, que Dom Sebastião vai desencantar. Ele, né, fez toda aquela cena e comoveu o povo. E daí, né, começou os sacrifícios, né? E o primeiro voluntário foi o pai dele, né? O pai de João Ferreira, o velho Juca, né? Que ofereceu o pescoço para ser degolado, né? E com isso banhar, porque o intento dele, ele falava que as pedras tinham que ser banhadas de sangue, né? Porque quando isso acontecesse,
ia acontecer o desencantamento do rei Dom Sebastião. Bom, na propaganda, ele falava que as pessoas que contribuíssem com seu sangue, quem fosse pobre ia ficar rico, quem fosse velho ia voltar a ser jovem novamente, quem fosse escravo ia obter a liberdade. E daí começou aquela embriaguez, né? Aquela loucura dos sacrifícios. Então, entre tantas atrocidades que lá aconteceram, né? Tem um fato também de que eles mataram, a intenção deles era matar também um grande número de crianças, porque o sangue de criança é um sangue puro e aquilo ia contribuir até para a prece do desencantamento, né? Então aí eles diziam que as crianças eram anjos e começaram a fazer asas com as próprias palhas de catulé, né? E de cima das pedras eles mandavam os anjinhos voar. Lógico, elas caíam, né, mortas e o sangue delas eram, né, eles ungiam a pedra, as pedras, né? E teve também o caso de Isabel, que era esposa, uma das esposas de João Ferreira, ela estava grávida, né? Na hora que pegaram o facão para passar na barriga dela, para cortar, ela pediu, né, que não fizesse aquilo, mas eles disseram que iam apressar aquela situação, porque ela não ia sentir, para ela não sentir a dor do parto nem a dor, né, da morte. E o filho rolou na pedra, né? Ela foi decepada. E os encarregados desse sacrifício era Carlos Vieira, né, e Juca, que eles eram irmãos, né? Tem o caso também de uma viúva que pegou 2 filhos, né? Um foi sacrificado e o outro conseguiu fugir, né? Que esse foi o que encontrou, né, o Manuel Ledo, né, e fez um relato do que estava acontecendo lá na Pedra Bonita, né? Então foi um grande número assim de pessoas que foram sacrificadas, né, no intuito do desencantamento do rei Dom Sebastião. Isabel, que anteriormente foi sacrificada, a que estava grávida, ela era irmã do primeiro rei da Pedra do Reino, de João Antônio. Inclusive, ela era esposa de João Ferreira. E João Ferreira também aproveitou a situação e sacrificou a outra esposa dele, Josefa, que por sinal também era esposa de João Antônio, o primeiro rei da Pedra do Reino. O sacrifício de Josefa, na verdade, ela levou 70 facadas, né? Foi uma coisa horripilante, né? E, bom, dentro desses sacrifícios todos, também foram mortos um grande número de animais de sela e também de cães, né? De cachorros, que até diziam que quando o reino desencantasse, eles iam ser os dragões lá do reino. O prefeito da comarca de Flores, em ofício dirigido ao governador da província de Pernambuco, contou como o massacre começou. João Ferreira, homem hostil, péssimo e esquisito, aclamando-se rei, tratou de trazer aos povos rústicos sujeitos a umas ideias supersticiosas, dizendo-lhes que para a restauração do reino tornava-se necessário que fossem imoladas as vítimas de homens, mulheres e meninos, e que em breve dias ressuscitariam todos e que ficariam imortais, sendo esses sacrifícios úteis para regar o campo encantado com sangue humano e dos inocentes, depois do que apareceriam as maiores riquezas do mundo, e que todos os pardos do lugar ficariam mais alvos que a própria lua, de maneira que assim pôde conduzir os povos ignorantes às suas falsas declamações e péssima doutrina, e conseguiu que alguns pais entregassem seus filhos ao cutelo do sanguinário tigre. Ao ler
né, os relatos de Antônio Ático de Souza Leite, feito 36 anos depois do massacre da Pedra do Reino, percebemos a dureza e a crueldade, né, que se instaurou naqueles dias. O vaqueiro José Gomes, que fugiu, né, do local naqueles dias mais fatídicos, ele relata ao major que as cenas terrorosas, uma delas eu me lembro bem, que foi um dos integrantes da seita chamado de João Pilé, e ele salta de uma pedra com seus 2 netos no braço. Inclusive, Antônio Ático de Souza Leite, tempo depois de sua pesquisa, encontrou seu filho, né, em uma das fazendas que ele andava, e o filho José Pilé contara que o pai passara muito tempo se restabelecendo, né, das fraturas que teve com aquela queda. Mas infelizmente os 2 netos eles morreram na ocasião. Outra cena terrorosa que foi relatada pelo vaqueiro e também registrada no desenho do padre Francisco Correia foi a cena dos algozes, Carlos Vieira e José Vieira, quando um deles, José Vieira, levou seu próprio filho à pedra do sacrifício e decepa-lhe primeiramente com um golpe de falcão o seu braço, enquanto a criança, né, em gritos de clamor. Então essa cena ela foi muito forte nos relatos, né, e mostram como esse massacre foi terrível e foi cruel. O massacre é ainda narrado na mesma carta do padre Antônio Gonçalves, na qual relatou: dizia que o reino se desencantava e restaurava com o sangue dos inocentes, e cada pai de família dava 2 ou 3 filhos para serem assassinados e os pais terem maior parte na restauração, cujos pais entregavam seus filhinhos de muito livre vontade, e os filhinhos gritavam, choravam e pediam aos pais que não os deixassem matar. E agarrados com eles diziam: não, meus filhos, não há remédio, não há remédio. E o Santidade dizia que se viessem as tropas, não temessem nada, e gritassem: viva nosso rei João Antônio, viva a nossa liberdade, viva a nossa religião, vivas e mais vivas. As mulheres, vendo os maridos morrendo em seus pés, não corriam, só esperando o desencanto premeditado, e só vieram desenganar depois de tudo consumado. Eles não enterravam os mortos, só esperando brevemente a restauração, e gritavam na guerra: é tempo, é chegado o tempo, chegou o tempo, viva, viva. O vaqueiro José Gomes ele estava presente, né, nos momentos do sacrifício, de lavar as pedras com sangue, e aterrorizado com a situação que fugia do controle, ele fugiu, né, e embrenhado nas matas já há quase 2 dias, chegou até o major Manuel Pereira. E ao ouvir os relatos das cenas terrorosas do massacre, das mortes que sucediam ali, o major Manuel Pereira não esperou, também tinha a insistência dos seus irmãos, que também ficaram muito espantados, né, com vontade de intervir na situação, juntou alguns homens que estavam na vizinhança e outros que foram encontrando pelo caminho. Há um registro de que eles se armaram de cartuchos e espingardas, 26 homens, acrescidos de outros que encontravam pelo caminho, e partiram em confronto com esses rebeldes que estavam realizando esses sacrifícios no sítio da Pedra do Reino. Quando o Major Manuel Pereira chegou até a Pedra Bonita, João Ferreira já não era mais o rei dos sebastianistas, e havia sido morto por Pedro Antônio, irmão do primeiro rei João Antônio, que estava revoltado pela morte de suas 2 irmãs. Ele havia dito aos sebastianistas que Dom Sebastião tinha lhe aparecido em sonho e lhe dito que só faltava o rei João Ferreira para o reino desencantar. João Ferreira foi morto e teve seu corpo amarrado pelas mãos e pelos pés em 2 árvores. Antônio Ático narra a horrível morte de João Ferreira em seu relato. As pessoas que estiveram no reino são concordes em afirmar, sem admitir a mínima contestação, isso desde aquela época até hoje,
que viram-se forçadas a quebrar a cabeça de João Ferreira, a extrair-lhe as entranhas e a atar o seu cadáver de pés e mãos naquelas árvores, por causa dos berros, das roncarias e dos sinistros movimentos que ele, depois de morto, executava com a boca, com o ventre e com os braços. Em decorrência de tantos cadáveres insepultos, né, não houve mais condições de se permanecer naquele local, ali na Pedra do Reino. Então, a sede do reino ela foi transferida, né, lá para um local chamado Os Embuzeiros, né, lá nos Embuzeiros mesmo. Então, foi aí lá nos Embuzeiros, né, foi nesse período dessa transferência do rei que houve o combate, né, quando chegou o coronel Manuel Pereira da Silva, né, que veio destruir o arraial sebastianista. Houve um desencontro com o irmão dele, né, com Simplício. Então, o coronel Manuel Pereira, né, aliás, o major, que na época ele era o major da Guarda Nacional, o major Manuel Pereira, quando ele se aproximou com a tropa dele, né, as mulheres estavam armadas de cacetetes, de paus, pedaços de paus. Né, elas partiram para cima dele e derrubaram ele do cavalo. Né? E daí, depois, houve um combate e depois o coronel Simplício também ali chegou. Né? E foi praticamente uma guerra. Nesse combate, aí o coronel Simplício, ele perdeu dois irmãos, Alexandre e Cipriano, né? Que inclusive, depois eles tiveram sepultura lá na sede, lá em Vila Bela, na Igreja do Rosário. Os corpos deles estão enterrados lá. Praticamente, né, o arraial sebastianista ele foi destruído. Né? Durante o combate, o rei Pedro Antônio ele também foi morto, né, pelas tropas. E as pessoas, algumas foram aprisionadas, né, outras elas tiveram morte e as crianças elas foram distribuídas entre as famílias na região do Pajeú, né, para as pessoas criarem. Né? E algumas até foram cumprir penas em Fernando de Noronha, como o caso do Gonçalo José dos Santos e um Manuel Tomás. Eles foram cumprir pena lá em Fernando de Noronha. Né? O ofício do prefeito da comarca de Flores ainda narrou o encontro da tropa com os sebastianistas. Distante deste lugar da desordem 8 léguas, já perto, encontraram a Pedro Antônio, assassino do bárbaro João Ferreira, coroado com uma coroa de cipó tomada ao seu antecessor, e acompanhado de um grupo de homens e mulheres que gritavam em altas vozes: "Cheguem que não os tememos, e acudam-nos as tropas do nosso reino." E com tais alaridos principiaram a brigar-se, e os desordeiros puderam logo, a cacete, a espada com que brigavam, matar 6 homens da tropa e ferirem a 4, entre os quais mortos foram os cidadãos Alexandre Pereira da Silva e Cipriano Pereira, irmãos do comissário, perda esta sensível. Uma parte do registro de Antônio Acre de Souza Leite é muito tocante, foi quando ele fala do padre que retornou 2 meses depois do massacre para realizar a missa e enterrar os corpos. E ele dizia assim: "Vem o padre Francisco Correia pregar aos vivos e sepultar a relíquia dos mortos, e no lugar da catástrofe colocar o símbolo da redenção cristã, que foi uma grande cruz de madeira que ficou na região durante muito tempo." O padre Francisco, quando retornou para enterrar os corpos, ainda estavam ali as ossadas, em meio a vermes, a putridão daquela pele já comida pelos corvos. Também, espantado e emocionado, pediu que cavassem uma grande sepultura e fossem colocados esses corpos. A cena o consternou tanto, ele deixou tão emocionado,
que ele fez de próprio punho um registro, um desenho que está arquivado, né, no Museu Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Nesse desenho continha a descrição das ossadas de 28 crianças, 11 mulheres, 12 homens, 14 cães, e também tinha o desenho de cenas que foram relatadas na situação, como a própria morte de Isabel, esposa de João Ferreira, grávida, né, e durante o seu sacrifício dera à luz a uma criança. Também a cena de João Pilé, quando pulou com seus filhos, e a fuga de uma das moças, né, que foram raptadas da região de Conceição, na Paraíba, e foi trazida à força para o sacrifício. Algumas cenas o padre também mostra sobre o ambiente da Pedra do Reino, a Caverna Santa, mostra também onde aconteciam a Pedra dos Sacrifícios, os massacres. E durante a cerimônia da missa, imaginam que nas palavras emocionadas do padre, implorava por misericórdia. Ficou muito abalado, já de idade avançada. Mas é uma cena de missa que reproduzimos ainda hoje, né, quando temos a festa da cavalgada Pedra do Reino. Bom, sabendo que João Antônio estava no estado, o primeiro rei da Pedra Bonita estava no estado de Minas Gerais, juntamente com a esposa e uma filha, Simplício Pereira juntou um pequeno grupo, né, formado por, entre eles, Antônio da Cruz, que Antônio da Cruz falavam que eram parentes da família Pereira. Que Antônio da Cruz, ele, bem irado, né, bem revoltado, porque ele havia perdido um irmão durante o combate, o Joaquim da Cruz, então ele se resolveu, né, a se incorporar ao pequeno grupo de Simplício Pereira e foram perseguir o João Antônio, né? Bom, então eles fizeram João Antônio prisioneiro, né? Na ocasião também a mulher fugiu com a filha e eles nas imediações de Xique-Xique, né, eles foram acometidos por uma doença, né? Os guardas e o pessoal, eles foram acometidos por uma doença e possivelmente o João Antônio também, né, deva ter adoecido, né? Porque ele começou a cantar umas músicas que disseram que aquilo ali não era música de um canto, não era canto de cristão. Bem, aí então, eles com medo de João Antônio fugir, eles resolveram matar João Antônio. Então, assim eles fizeram. Depois, já em Juazeiro, quando eles estavam em Juazeiro, eles esperaram, né, ficarem curados para poder voltar para o Pajeú. E assim eles fizeram. Sobre os presos, há ainda 2 documentos que registram o fato. Um ofício comunicando a prisão, que diz que, no dia 2 do corrente mês, foram presos e recolhidos à cadeia Gonçalo José dos Santos e Antônio Tomás, tesordeiros da facção que tiveram lugar em Pedra Bonita, e dos mesmos fiz entrega ao juiz de direito do crime para lhes proceder na conformidade da lei. E outro, que comunica a chegada dos presos a Recife. Ao prefeito de Flores, dizendo-lhe ter chegado nesta cidade os réus condenados à galés perpétua, Gonçalo José dos Santos e Antônio Tomás. Depois desses trágicos acontecimentos, a Pedra do Reino, né, porque a partir de então ela ficou conhecida como Pedra do Reino. Antes era Pedra Bonita, mas depois dos acontecimentos, né, da destruição do arraial sebastianista, ela ficou sendo conhecida como Pedra do Reino. Criou-se assim um preconceito muito grande nas pessoas de medo, né? E isso foi reforçado a partir da visita do Padre Biapina, que o Padre Biapina foi um grande missionário do Nordeste brasileiro, que ele percorreu muitas cidades
ele foi responsável pela criação de casas de caridades, né? Construiu cemitérios. Então, o padre Biapina, ele chegou a afirmar que o vento que batesse, né, na Pedra do Reino e atingisse um raio de 5 léguas, só ia espalhar coisa ruim. Então, o pessoal ficou muito temeroso, né? E a partir de então, a Pedra do Reino, ela deixou de ser visitada, as pessoas tinham medo de se aproximar lá do local, né? Por sua vez, com o tempo, ela tornou-se área, né, de esconderijo de cangaceiro, dada assim o difícil acesso. É tanto que isso depois foi quebrado com a própria literatura, né? E nós temos, né, um responsável muito grande, né, em toda essa quebra desse preconceito, né, a edição do livro, do Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Vai e Volta, que Ariano Suassuna ele contribuiu para que toda essa tragédia da Pedra do Reino, né, ela fosse quebrada. Essa praga do padre, como diziam antigamente. Tanto a historiografia do massacre da Pedra do Reino, como a literatura, fizeram remanescer um movimento artístico, estético, que é muito substancial, que é o movimento armorial. E dele nós temos algumas outras manifestações artísticas também, São José do Belmonte. A cavalhada, a festa à Pedra do Reino, são frutos da literatura, da cultura e da memória viva do que aconteceu na Pedra do Reino. Se essas pedras pudessem falar, contariam quão cruéis e inacreditáveis foram as cenas que elas testemunharam séculos atrás. Mas também diriam a vocês que a multidão que se aglomerou a seus pés, esperando o desencantamento de um tal rei português, apenas queria fugir de uma vida que as maltratava fortemente. Essas pessoas foram vítimas da realidade e da vulnerabilidade, de uma vida de pobreza e miséria, e não podem ser julgadas por nós, que escutamos suas histórias quase 200 anos depois. Nessa história não há heróis nem vilões, apenas o registro de até onde o fanatismo, a miséria e a ambição podem levar o homem. Esse documentário é em memória de todos aqueles que perderam suas vidas no massacre da Pedra do Reino. Há um castelo lá em cima da chapada, 2 pedras numa serra encantada, deixando terra e catingueira arrancada. Vão cavalgar feito uma procissão, a gente velha, rezadeira e mensageira, vê os vultos no tronco de aroeira, dos que morreram suba ao sol da catingueira, chama até hoje pelo rei Sebastião. Dos que morreram suba ao sol da catingueira, chama até hoje pelo rei Sebastião.